Na semana passada falamos sobre a preciosidade do óleo sobre a vida do crente. O óleo é um símbolo do Espírito Santo e hoje nós queremos continuar falando, lendo o Salmo de número 23 e o versículo de número 5, um versículo bem conhecido da igreja. Uma alegria ter o irmão João conosco, sua família, também o Luciano, família e todos que vieram. Alguns viajando, aproveitaram, estão nos Gideões e hoje é feriado, estão retornando. E os que ficaram aqui também vão receber a bênção, porque o nosso Deus não é apenas o Deus só dos Gideões, é o Deus de lá e daqui e de qualquer lugar onde invocar o seu santo nome, né? Ele é maravilhoso e se faz presente, nós já sentimos aqui a sua glória. 23:5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Podem sentar, nós queremos falar algo, ou continuar falando alguma coisa sobre o óleo. Nós falamos na terça passada que óleo é símbolo de alegria, de contentamento, e na casa do judeu que não havia óleo seria uma tristeza. Então nós vamos continuar falando sobre isso, e hoje à noite pegamos este versículo como base, porque a Bíblia fala de que o bondoso óleo que o Salmo 133 fala, que a união faz com que o óleo descesse na barba e descesse até a orla dos vestidos de um sacerdote ou de uma pessoa quando há união. E o Elias falou alguma coisa sobre 6 coisas que o Senhor tolera e a 7ª ele abomina. E esta 7ª é uma das mais venenosas que tem no nosso meio hoje, que é a língua mentirosa e que profere mentiras entre os irmãos, ou levanta calúnia. Ou o Tiago disse que a nossa língua é um pequeno membro, nós conseguimos dominar quase tudo no nosso corpo, menos a língua, e é um dos membros mais pequenos que nós temos. E nós temos que tomar muito cuidado. Nós não colocamos o pé para queimar, nós não colocamos a mão, nós cuidamos dos olhos, cuidamos dos ouvidos, cuidamos da roupa, do corpo, mas a língua, ela é um pequeno fósforo, e ela pode incendiar uma cidade. Então, quando nós olhamos por este ângulo, nós olhamos que quem faz isso é a pessoa que está sem óleo, sem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus jamais deixa você levantar calúnia de alguém. E se você for o mentor, o levantador de uma calúnia, automaticamente quem está entronizado neste momento na sua vida, eu vou dizer curto e grosso, é o diabo. Porque Deus não acusa e não levanta a calúnia de ninguém. Deus, ele só levanta o que está caído, ele não levanta a calúnia. Tanto é que quando o diabo veio se apresentar diante dele e acusou Jó, Deus defendeu Jó e disse: o Jó é um servo fiel e ele está me temendo. E ele disse: não, está temendo o Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. E Deus deixou Satanás tirar tudo que Jó tinha, e Jó em tudo glorificou o nome do Senhor. E quando ele foi induzido a pecar contra o seu Deus, ele disse à sua esposa, como uma mulher, ele não disse que a sua mulher era uma louca, a Bíblia não diz isso. Ele disse assim: como uma louca falas tu. O meu Deus deu, o meu Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo Jó não perdeu o controle da situação. Isso se chama pessoas que estão abalizados e que estão com óleo na sua vida. Quando eu falar óleo, vou falar óleo no sentido figurado, literal, mas espiritualmente é o Espírito Santo. Quando a Bíblia se refere em óleo, quando a Bíblia se refere em água, quando a Bíblia se refere em vento, quando a Bíblia se refere em tantas coisas, eu tenho um livro do Marcelo Aguiar que fala sobre as faces do Espírito Santo. Eu vou trazer um estudo desse um dia sobre a pomba, o vento, o fogo, o óleo e tantos outros elementos que falam sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é indispensável na nossa vida. Ele sopra, ele lubrifica, ele é manso, ele é fogo, ele queima o mal, e isso nós não podemos ficar sem. E tem mais ainda, tem muitas coisas bonitas sobre o Espírito Santo nós vamos trazer, mas hoje eu quero falar sobre óleo.
E eu leio aqui que a cabeça coberta com óleo é um símbolo de discernimento espiritual das coisas que nós estamos vivendo hoje. Hoje não tem como você tirar um aparelho de celular da mão de alguém, e alguém até ousa aqui no púlpito, e nós vamos manter isso, ousa aqui no púlpito falar sobre a Bíblia online, mas a Bíblia online é muito boa. É boa a Bíblia online, é bom desfolhar o papel aqui, mas vai no momento que você está num consultório médico, você não tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia no celular. Se bem que é bem difícil alguém deixar de estar no WhatsApp para ler uma Bíblia no celular. Isso aí é raro, salve-se aqueles que puderem, né? A maioria é para outra finalidade os aparelhos eletrônicos. Mas nós temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia no tablet, temos a Bíblia em qualquer aplicativo. E nós podemos usá-la. De que maneira? Usando para edificação. Agora, tem alguma coisa contra nós estarmos aqui nesta noite, na era da informática, da digitalização, nós estarmos usando uma Bíblia online ou um data show? Porque eu colocar os versículos no data show vai dizer assim, porque aí os crentes vão ficar preguiçosos para ler a Bíblia. Mas quando está ali visível, é melhor para ler, né? Então a gente vai falar sobre isso, que o óleo, ele deve estar na vida do cristão como as 10 virgens estavam com azeite na lamparina e também azeite de reserva. Nós nunca sabemos o dia mau. Nós nunca sabemos o dia que nós vamos entrar no dia mau. Nós estamos vivendo bem hoje, mas amanhã não se sabe o que vai ser do amanhã. E por esse motivo nós precisamos entender que a noite escura chega para qualquer um de nós. A Bíblia diz que todos serão provados. Jesus, quando foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos perder a nossa direção, o nosso foco. E o nosso foco aqui na terra, nós estamos focados em ir para o céu. E para ir para o céu nós precisamos estar com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Nós olhamos na Bíblia Sagrada, e eu falei que eu ia falar alguma coisa hoje sobre as atividades do óleo. Eu falei que o Moisés, ele usou o óleo no candelabro, no castiçal, e ele também usou para ungir o Arão como um sacerdote. Depois de tudo que ele fez, trocou as vestes, purificou eles, os seus filhos, ele santificou, e depois de ter feito tudo isso, ele pegou o óleo da unção e derramou sobre a vida de Arão, e Arão foi ungido sacerdote. O Davi foi reconhecido como um rei ungido quando o Jessé vai na casa, o Samuel vai na casa de Jessé e unge Davi. E depois Davi tem mais 2 ou 3 unções. Uma unção quando ele é rei em Judá, outra unção quando ele é rei em Israel. Dessas 3 unções saiu a vitória e o rei de Israel. Mas não é isso que vai me prender. Escute, se você olhar na Bíblia, 2 Reis capítulo 4, versículo 2, você vai encontrar uma passagem bíblica falando de uma mulher que perdeu o marido e tinha 2 filhos. E essa mulher, ela tinha algo que era de suma importância na vida, numa casa, na vida daquela mulher, na vida de qualquer judeu. Ela pede para Eliseu, ela conta a história que o marido morreu, que os credores vieram para pegar os seus filhos, e era lei, os credores poderiam levar os seus filhos até que pagasse a conta, e depois devolveria a mãe. Mas a Bíblia diz que ela conta a história, diz que o seu marido era um homem temente a Deus, era um homem crente, era um homem que acompanhava Eliseu, e agora os credores vieram, e ela pediu para que o homem fizesse alguma coisa, e ele disse assim: o que tenho eu contigo? Não posso fazer nada. Mas aí você vai encontrar uma vírgula no texto em que, quando Eliseu, quem sabe, vira as costas, ou quando a mulher vira as costas para Eliseu, ela diz assim: olha, eu tenho em casa um pouco de azeite, é o que basta. Um pouquinho de azeite era o que bastava, era o que ela tinha naquele momento. Ela não falou que tinha dinheiro, ela não falou que tinha terra, ela tinha dívida, mas ela tinha em casa um pouquinho de azeite. Então o azeite é indispensável, até para o milagre o azeite é indispensável. O Espírito Santo na nossa vida opera um milagre. O Espírito Santo entre nós transforma as coisas difíceis em milagres. Esta mulher estava com uma situação dificílima. Ela estava perdendo os filhos, ela estava perdendo o que ela mais amava, porque o credor veio, bateu na porta e ia levar os seus filhos. E ela diz assim: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. E o que o profeta manda ela fazer? Manda ela pedir vasos emprestados aos vizinhos, bastante vasos. E ela entra no seu quarto, e você vê que daquele pouquinho de azeite
Deus vai fazendo fluir, e ela vai enchendo os vasos. E uma coisa que me chama a atenção, senhores, me dá meu copo aqui. Uma coisa que me chama a atenção é que se ela tivesse esse pouquinho d'água que tem aqui, Deus não encheu o vaso, aquele copo, aquela jarra, que ela transbordasse e viesse derramar, não. Assim aconteceu também com o milagre dos pães. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus não encheu os cestos de pão e nem encheu os cestos de peixe. O que acontecia? Eles vinham, tiravam um pão e ficava outro, vinha, tirava um, ficava outro, vinha, tirava um, ficava outro, não acabava. E a mulher, quando ela entra no quarto com os seus 2 filhos, um trazia os vasos vazios e o outro tirava os vasos que estavam cheios, ela ia deitando daquela botija que ela tinha um pouquinho de azeite, ela ia virando, e quanto mais ela virava, o azeite não se acabava. Na mente dela é o restinho que está acabando, só tem mais 50 ml de azeite, mas na mão de Deus ele fazia encher, e ela ia derramando, 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 e os vasos foram se enchendo. Você não entendeu? Não, para Deus transformar a minha vida, Ele precisa pegar esse copo d'água e encher um galão de 40, 50 litros. Não, Ele tem poder de eu começar a beber esta água hoje, beber 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu vou bebendo, ela não se acaba, porque Deus é o Deus da providência. E essa mulher entrou no quarto e ela começou a deitar o azeite. O que ela estava usando? O quê? O azeite. E o azeite era caro, porque ela encheu os vasos. E diz a Bíblia que quando ela disse para o filho, traga mais um vaso, ela disse assim, o filho disse para ela, mãe, não tem mais vaso. Aí o azeite parou, não acabou. Continua até hoje o azeite continua até hoje. O azeite não para e nunca vai parar, só quando não tiver vaso. E quando tiver vaso, o azeite vai descer na vida de quem é vaso. Se você é vaso aqui nesta noite, levante a sua mão e deixa Deus encher você do Espírito Santo. Aleluia. Agora, olha só, um requisito para Deus encher. Ela entrou no seu quarto, fechou a sua porta sobre si e seus filhos. E quando ela recebe o milagre, ela vai em busca do homem de Deus. Foi falado aqui nesta noite sobre procurar o pastor, falar os problemas. Não é que nós somos Deus, e longe de nós se comparar com Deus, mas Deus nos colocou sobre esse ofício, tanto eu quanto um outro pastor ou um presbítero que estiver dirigindo uma igreja. Ele é o pastor daquela igreja e ele é o anjo daquela congregação. E quando você vem, mas eu devo confessar o meu pecado ao homem, você deve confessar para alcançar misericórdia, porque Deus, Ele é Deus de perdão, mas Ele é Deus também de coisas certas, de coisas justas e retas. E nós não podemos dizer assim, ó, eu pequei, eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou, eu me autodisciplinei, eu me corrigi, eu fiquei fora da ceia 3 ou 4 meses, agora eu já estou apto para voltar, ninguém sabe de nada, eu coloco uma toalha quente por cima. Mas não é dessa forma que funciona. Quem tem azeite na sua vida, ele anda segundo os parâmetros da palavra de Deus. Essa mulher diz assim, não tem nada em casa. Então ele disse, então vai para casa, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Isso fala de oração, fala de buscar a presença de Deus. Ela foi, e quando ela recebeu o milagre, ela foi em busca do homem de Deus. Tem gente que vem para a igreja só para ganhar o milagre. Depois de ganhar o milagre, ele vai embora, nunca mais aparece na igreja. Ele só vem para a igreja quando está enfermo, quando está com dificuldade financeira. Depois que sanar a financeira, depois que sanar a enfermidade, ele não vem mais. Por quê? Porque já recebi a minha vitória, já recebi a minha bênção, não preciso mais de Deus. Não esqueça, você é dependente de Deus a tua vida inteira, e ainda é dependente dele para entrar na eternidade. Você precisa e é carente e é dependente de Deus. Quando ela recebe o milagre, ela vai em busca do homem de Deus e diz assim, o que eu faço? Ele diz assim, ó, vai, vende o azeite, o óleo, paga a tua dívida e vive do quê? Do resto. O que é o resto lá para nós? O resto lá em casa, o que é? É quando sobra um pouquinho de arroz no prato, é quando sobra um pedacinho de carne, a gente às vezes refuga, ali é um resto para nós, né? Para nós é resto. Quando sobra um pedacinho de peixe,
Ah, eu vou falar de comida, agora vai dar fome. Quando sobra esse pouquinho, para nós é resto. Quando sobra R$50 do pagamento, é um restinho que sobrou. Para nós é resto. É um restinho nosso, mas viver do resto de Deus é coisa sobrenatural. Aleluia. Se você imaginar, os filhos eram de menor. A mulher não tinha condições de ser uma agricultora, trabalhar e fazer a sua lavoura. Os filhos eram, quem sabe, adolescentes. Se ela viveu do resto, você imagina quanto azeite ela teve para viver do resto. Quanto tempo? A Bíblia não diz quanto tempo. Eu também não vou estipular, eu também não vou fazer uma hipérbole aqui, dizer que ela viveu 50 anos do resto. Não, mas Deus providenciou para que ela pudesse viver com os filhos. Pagou a conta, que não era pouca conta, vendeu o azeite. Então eu imagino que quando Deus mandou ela, porque a palavra oração é orar e agir. Quando o profeta disse, ó, vai, pede vasos, ela não ficou assim, será? Vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que esse homem mesmo tem intimidade com Deus? Será que isso aí vai funcionar? Quando ele diz assim, ó, vai, pede vaso emprestado, ele disse, não poucos, ela foi. E ela não sabe. Hoje eu falar disso é fácil, porque já aconteceu. Mas eu falar algo antes de acontecer é muito mais diferente. Hoje eu falar que ela teve uma vitória, que ela conseguiu bastante vasos, claro, já aconteceu, a história já passou, foi um fato que já está registrado na Bíblia. Mas a pessoa que está vivendo o cenário, quando alguém diz assim, ó, você tem o que em casa? Olha, às vezes alguém aqui, né, pedir, eu estou na associação até o Cid melhorar, ou até Deus dá outra pessoa para nós, se o Cid demorar um pouco mais. Mas aí as pessoas aqui dizem assim, ó, eu só tenho um pouquinho de não sei o que lá em casa. E se eu disser assim, não, vai para a tua casa, porque assim diz o Senhor que não vai faltar farinha na tua panela. Será que essa pessoa creria? Porque aqui não é só o profeta que tem que ter essa autoridade, é a fé também que tem que entrar